Veja agora tudo o que vai acontecer em Se Nos Deixam. Spoiler, resumos, chamadas e capítulos completos todos os dias aqui atualizado com exclusividades. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui em comentários e não se esquece de se inscrever, deixar sua opinião e se assistiu ao capítulo, deixe também sua opinião. E deixa também o seu like em nossos vídeos. Veja agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Se Nos Deixam. Fique ligados nos nossos alertas de spoiler, curiosidades todos os dias. Nossos abraços de hoje vai para Irene Guedes, Euzi Paula e para Terezinha Maria e Maria do Carmo Andrade, que é fã das novelas do SBT. Agora não se esquece de nos contar também de onde vocês nos acompanham. Não amemos de palavra nem de língua, mas por ações e em verdades. Vamos agora para o nosso próximo capítulo, gente, que está cheinho de novidades. Carlota e Alice marcam-se um encontro. Carlota sabe que deve estar muito chateada por causa da foto do jornal. Após a ligação, Alice se apoia em Martim e diz que está com muito medo. Enquanto ele a tranquiliza, Miranda desce as escadas e diz a ele para tirar as mãos de sua mãe. Martim opta por sair. Ao sair, Martim é abordado pela mídia. Ele zomba que não deve haver outros problemas no país para relatar. Quando ele menciona que eles deveriam ir até Julieta para as últimas notícias, Lalo, amigo repórter de Julieta, se afasta. Lá dentro, Alice repreende Miranda e diz a que ela precisa se controlar. Depois que Miranda compartilha alguns dos comentários que seus colegas estão fazendo, Alice diz a ela para parar. Ela não vai viver sua vida com base em comentários de mídia social. Alice está farta de todos a julgando o tempo todo. Miranda também diz a Alice que se preocupa mais com seu namorado do que com ela. Alice se recusa a deixar Miranda tentar controlá-la. Quando ela manda Miranda para seu quarto, Miranda grita, "Eu te odeio." Eva então se aproxima e repreende Alice. Ela diz a ela que seu plano para destruir sua família está funcionando muito bem. Alice retruca que sim, ela é boa em destruir família. Ela aprendeu com ela, se referindo a Eva. Gonzalo está com Lorena, que diz a Gonzalo que o casamento é de sua irmã. Ele a ajuda a fazer o bolo de casamento. Shrek diz a Fábio que está farto. Ele acabou de tirar a Yara da cadeia e sua outra filha está usando drogas. Ele foi o pior dia de sua vida. Não tem outro igual, não. Sérgio também continua reclamando, mas Fábio permanece em silêncio. E, finalmente, Sérgio percebe que algo está errado. Fábio conta que Rebeca está com Alzheimer. Enquanto ele continua falando sobre o quão preocupado está, Rebeca escuta. Julieta conta a Mabel sobre o jantar que planejou para os filhos de Sérgio. Ela vai ter que fingir que se importa com essas crianças. O amor é como um xadrez. Ela precisa fazer seus movimentos de forma inteligente até conseguir o que quer. Um casamento, uma nova casa e depois se livrar de Shrek e de Alice e das crianças. Paulo se agacha nos degraus de uma igreja quando o padre chega. Paulo pede ajuda. O padre permite. Yara diz a Sheila que está muito preocupada, principalmente porque Paulo não tem ninguém. Quando Sheila menciona que Yara tem alguém que a ama e que está esperando por ela, Yara diz a ela que ela contou a Moisés sobre seus sentimentos por Paulo. Claro que sua melhor amiga a aconselha a desistir de Paulo. Não há como as coisas terminarem bem. Moisés diz a Sérgio que Yara tem sentimentos pelo criminoso. Eles precisam evitar que Yara se envolva com aquele assassino. Eles precisam tirar Yara do país imediatamente. Alice diz a Yaya que o que pode fazer para o jantar, mas Yaya não tem tudo para fazer o jantar que Alice quer. Depois, Martin liga para Alice para avisá-la sobre os repostos do lado de fora de sua casa. Alice se recusa a ficar dentro de casa só por causa daqueles urubus e agradece o aviso. Ângelo encontra Martin no bar e pede detalhes sobre o escândalo atual. Alice consegue sair de casa apesar dos abustres da mídia.
Martim, aconselhado então por Ângelo, que ele não apenas tem a Shrek para lidar, agora ele tem que confrontar a sua filha, Carlota, e até mesmo sua mãe. Ângelo aponta que Martim está arriscando sua família e se pergunta se aquela mulher vale mesmo a pena. Martim acredita que não pode governar seu coração. Quem mais se preocupa agora no momento é com sua filha e com Alice. Ninguém, nenhuma das duas, pode então ficar desamparadas e ele não quer ter que escolher uma. Sérgio também garante a Moisés que ele não vai permitir que Yara se derrube a esse nível. Só então Lucas liga para dizer a Sérgio que tudo correu bem, mas sua mãe vai precisar de terapia que é muito cara e ele terá que pagar por isso. Eva questiona Yara sobre por que ela se encontrou com aquele cara mau. Yara responde que Paulo é seu cliente e acrescenta que não quer falar sobre isso. Yaya então entra e informa que o jardineiro vai sair e não voltará até receber seu pagamento. Depois que Yaya sai, Eva trabalha em Yara para colocá-la na mesma página. Yara precisa trabalhar em sua mãe para que ela possa deixar aquele hippie de lado, se referindo a Martim. Alice precisa perceber que aquele cara é o pior erro que ela já cometeu na vida. Paulo está comendo e confessa ao padre que está fugindo da lei, mas jura que é inocente. Ele está fugindo porque querem matá-lo. Mujica reclama com Karina que não pode fazer seu trabalho se todos usarem sua influência para conseguir o que querem. Ele não consegue fazer o trabalho e está enojado com tanta corrupção, hein? Então ele está farto de si mesmo, né? Então, gente, Mujica então conta que ele percebeu como Karina tratou Yara tão bem e bem liberado. Ele então liga para Gutierrez e ordena que ele fique de olho em Yara. Ele quer saber cada passo que ela dá, incluindo todas as ligações que ela recebe. Fernanda diz a Rebeca que ela pode lidar com a doença de Rebeca, mas ela não está muito bem com isso não. Rebeca também conta que não sabe lidar com isso por enquanto. O que ela vai fazer se ela acordar e não reconhecer Fábio? Rebeca então pergunta como estão as coisas com Samuel. Enquanto Fernanda responde que tudo está maravilhoso, Samuel chega e se pergunta por que Fernanda tem que receber visitas quando seu marido chega. Rebeca ouve Fernanda tentar impedir Samuel de insultar suas amigas, mas Samuel diz a Fernanda que ele pode dizer o que quiser, pois está em sua casa. Enquanto ele continua a repreender Alice, Fernando lembra que eles são como uma família, mas Samuel retruca que ele é sua única família. Alice está se encontrando com Carlota, que a questiona sobre como sua família está reagindo. Depois que Alice compartilha o que aconteceu com Yara, ela acrescenta que Martim a acompanhou até a delegacia. Alice não sabe mais o que fazer, ela não sabe se será capaz de lidar com tudo. Quando Alice pergunta o que ela deve fazer, Carlota sabe que ela o aconselhou a lutar por esse relacionamento, mas agora o relacionamento está fazendo mais mal do que bem. Alice deveria repensar o que está fazendo. Ela deveria parar de ver aquele homem por algum tempo. Rebeca sabe que Samuel continua sendo o cara mau que sempre foi. Enquanto ela continua a avisar a Fernanda que o cara pode matá-la, Samuel ouve do andar de cima. Rebeca avisa então Fernanda que ela precisa acabar com esse pesadelo. Ela deveria trocar as fechaduras e envolver os policiais. Há quanto tempo estamos dizendo isso, hein? Samuel então continua a ouvir tudo isso. Júlio se encontra com Julieta, que o lembra que prometeu fazer dela a próxima estrela da emissora. Quando ele pergunta se Sérgio sabe disso e acrescenta que Shrek não vai gostar, Julieta insiste que ele responda. Miranda está em seu quarto jogando videogame, pensando num beijo que Diego Culebra lhe deu. De repente, o computador desliga e Eva entra para lhe dizer que a eletricidade foi cortada. Sua mãe não pagou a conta e seu pai se recusa a pagar nada desde que sua mãe se envolva com aquele rapazinho. Maruja repreende Martim pela foto no jornal. Quando ela o questiona sobre a mulher mais velha, Martim diz que ela não se importa com a diferença de idade. Nesse mesmo capítulo, Carlota continua a aconselhar trabalhar suas presas em Alice.
Quando Alice lembra como ela a incentivou, Carlota explica que foi antes da foto. Yara, presa, e Miranda até usando drogas, esse relacionamento trouxe mais problemas do que felicidade. Se Alice colocar esse relacionamento em espera, ela poderá diminuir alguns dos problemas. Carlota está especialmente preocupada com Miranda, que precisa de Alice mais do que nunca. Quando Carlota acrescenta que Alice deve pesar o bem e o mal, o bom e o ruim que o relacionamento traz, e pergunta se realmente vale a pena. Alice responde que vai pensar muito bem nisso. Martin se recusa a falar sobre Alice e pergunta pelo pai. Claro que Maruja diz a ele que deveria saber, seu pai está obcecado com o caso. Mujica veio e Fagundes lutou com ele e foi embora. Ela teme que Fagundes caia na carroça de novo, se referindo ao alcoolismo. Quando Martin lembra que seu irmão era o favorito, Maruja compartilha que Simon estava com alguns dias ruins. Ela encontrou uma mochila com drogas no quarto de Simon, mas Simon negou que fosse dele. Fagundes está então na vizinhança quando El Toro se aproxima e o avisa que as memórias podem se tornar um vício e os vícios matam. O padre também aconselha Paulo que ele precisa pensar muito sobre o que vai fazer. Ele precisa parar de correr e se entregar e colocar tudo nas mãos de Deus. Paulo então argumenta que não é fácil e ele não reclama a Deus há algum tempo. Paulo está com muito medo e ele tem uma grande necessidade de estar com aquela mulher. É a primeira vez que ele se apaixona. Sérgio também está questionando Yara sobre Paulo, então ela explica que acredita que ele é inocente. Quando ele pergunta por que ela cancelou seu casamento, Yara responde que ela simplesmente não quer se casar com Moisés. Ela tem todo o direito de ter outras experiências. Shrek, então, a avisa para ter cuidado com outras experiências e a proíbe de falar ou ver aquele criminoso. Antes de ir ver Miranda, Shrek lembra a Yara que ela é sua favorita, mas ela não pode contar isso a ninguém. Miranda está em seu quarto, ouvindo o lado sombrio de sua consciência, que pergunta se ela vai deixar todo mundo lhe dizer o que deve fazer. Quando Miranda diz, tenho que sair agora, com certeza isso está indo de mal a pior. Shrek entra e pergunta se ela está falando sozinha. Miranda responde que não tem mais nada para fazer, pois não há eletricidade. Sérgio culpa Alice por não pagar as contas e garante a Miranda que cuidará disso. Ele diz a ela que ela é sua favorita, mas ela não pode contar a ninguém. Gonzalo terminou o bolo de casamento e Lorena agradece com um abraço e um beijo. Depois que ele agradece o beijo, Lorena pede que eles vão devagar dessa vez. Alice chega em casa e é recebida por 3 cobras. Eva avisa de maneira usual que a eletricidade foi desligada. Quando Alice sugere que Yara poderia ter pago a conta, já que ela também trabalha, Yara fica chocada. Então Alice diz a eles que vão ter que cuidar disso e vai embora. Mas a grande cobra peruca e suas 2 pequenas cobras seguem. Alice continua a repreender seu relacionamento com Martin. Alice sai sem dizer uma palavra e vai para o seu quarto. Martin está alimentando o Nelson enquanto pensa no que sua mãe lhe contou sobre Simon. Enquanto isso, Alice pensa no conselho de Carlota. Chorando, ela liga para Martin e diz a ele que suas vidas estão se tornando muito complicadas e que seria melhor que eles parassem de se ver, pelo menos por um tempo. Quando ela acrescenta que eles precisam olhar para os sinais, Martin argumenta que o sinal é que a história deles é única. Mas Alice não se deixa influenciar e diz a ele que as histórias dele também é um erro. Eles não foram feitos para ficarem juntos, pelo menos não nessa vida. Eles precisam parar de se ver para o bem de sua família e da família dele também. Seu coração está partido porque ele é o melhor homem que ela conheceu em sua vida, mas ela não aguenta mais. Ela lhe deseja boa noite, boa sorte e o melhor. Martin então suspira profundamente. E assim terminamos então o episódio com um coração então partido, aliás, 2, o rompimento então de Martin e Alice. Essas foram as informações dos próximos capítulos de Se Nos Deixam. Te agradeço pela tua audiência até aqui, muito obrigada.
Esse foi o capítulo de Se Nos Deixam. Ficou alguma dúvida? Tem alguma curiosidade ou sugestão? É só deixar aqui em comentários. Muito obrigada por sua audiência. Não sai daí. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações e continua ligadinho conosco.